Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Depois de uma semana em procedimentos ayurvédicos no chakra do coração, que foi a causa da nossa interrupção da leitura, cá estamos nós retomando Aribo Gita, mas foi por uma excelente causa, né, Mohini? Foi uma excelente causa, foi a realização de um projeto que também era um sonho, né, e vai dar muitos frutos, se Deus quiser, porque a gente elaborou um material que vai ser disponibilizado depois na forma de um e-book. Então, uma grande alegria poder compartilhar com vocês desses conhecimentos da Ayurveda. Muito bem. Eu já distribuí o link nos respectivos canais. Ah, já distribuiu? Eu já na divulgação já coloquei os links. Então, eu acho que a gente não precisa colocar link. A gente pode trazer aqui algumas considerações sobre o canal, rapidinho, porque, de repente, você está chegando pela primeira vez aqui, não sabe nem por que caiu aqui nesse lugar, né? Então, caiu de paraquedas, como dizem. Como dizem. Então é isso, né? A gente está aqui com o Shri Ramana Mandir, um projeto que já, né, depois de 6 anos, já não é mais para dizer que é um projeto, né? Mas ele é um serviço realizado, né, com grande, imensa alegria, satisfação, estarmos aqui com o canal aberto para divulgar os apontamentos, a vida e os ensinamentos de Shri Ramana Maharishi, por intermédio da memória dos devotos, por intermédio daquilo que Bhagavan deixou escrito na forma de hinos, de cânticos e também de respostas dadas que nos trazem tanta elucidação. Além disso, esse canal também está dedicado à cultura védica de um modo geral. Então aqui nós vamos ter vídeos com áudios das mais variadas fontes da não-dualidade hindu, e às vezes até a gente sai do terreno ali do hinduísmo e a gente acaba passando pelos tibetanos, cultura mística não dual de diversas áreas, de diversas fontes diferentes de conhecimento. Nós estamos nesse momento estudando uma obra que até hoje é lida, cantada, né, na verdade, no Shri Ramanashram, e foi uma obra realmente muito indicada por Bhagavan, que é a Ribu Gita, né, a canção do sábio Ribu, e mais para cá, para todos verem, da Satsang Editora, que gentilmente super ficou muito feliz, na verdade, né, da gente estar fazendo esse serviço, nessa leitura, e a gente dá prosseguimento, estamos chegando já no 9º capítulo. Mas, ainda antes de começarmos, nós temos várias formas que você pode colaborar, contribuir para que esse serviço continue, floresça e chegue a mais pessoas. Todas as vezes que você clica no coraçãozinho, que você dá um like, isso é muito bom, porque o YouTube entende que esse material é interessante e começa a distribuir mais. Você pode compartilhar o canal, compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar as notificações, tudo aquilo que vai fazendo com que mais e mais pessoas recebam esse conteúdo. E você também pode trazer questões, partilhas, algo que você sente que pode ser interessante, pode ser a dúvida de outras pessoas, isso é muito bacana. Todos os meses, por volta do dia 5 e do dia 20, nós temos vídeos em que normalmente nós apresentamos uma reflexão em cima de alguma questão que nos foi apresentada. Então, sintam-se mais do que à vontade, convidados mesmo a partilhar as suas dúvidas e reflexões. Você que está chegando, dando saudações, boa noite para vocês, saudações. Você que, de repente, está aí, só vem dar um jaya, isso já é uma maneira de você também contribuir, né? Também na descrição de todos os vídeos, nós temos ali a nossa chave Pix. Se você quiser apoiar de uma forma efetiva no campo monetário, a gente também agradece imensamente, porque a partir do auxílio de vocês a gente consegue fazer esse trabalho continuar na prioridade das nossas atividades e a gente consegue também oferecer para vocês o melhor material possível aqui, né? O melhor vídeo, o melhor áudio, os melhores livros, as melhores traduções, enfim,
a gente consegue fazer um trabalho que visa uma excelência. Então a gente agradece imensamente o apoio de vocês. Gratidão. Também eu acho que antes da gente começar a leitura da Aribugita, vamos falar agora e vamos falar no final dessa live. Lembramos que, não sei se vocês estão botando reparo, mas essa lua tá ficando bonita. A cada dia ela tá ficando mais e mais gordinha, mais e mais iluminada. Quando esta lua alcançar a sua máxima luminescência, sabemos que todos os devotos estarão celebrando Guru Purnima. E quando eu digo os devotos, não precisa ser só os devotos de Bhagavan Shri Ramana. Todos aqueles que reconhecem que necessitam do apoio, da graça do seu Guru, vão celebrar o Guru Purnima, que é Vyasadeva Jayanti, a estrela natal do grande Vyasadeva, né, que celebra, né, no aniversário dele, celebra-se, então, o Guru Purnima. Praticamente todas as obras que a gente tem, Agamas, Tantras, os textos do Vedanta, muitos deles nos são apresentados na forma de diálogos, e muitos destes diálogos estão emblemando, né, reproduzem o que é um encontro do Shishya com o seu Guru, ou seja, do discípulo com o seu mestre. Inclusive, a gente está lendo a Aribugita, e muitos dos apontamentos que estão sendo dados aqui é o sábio Ribu na função, né, no status de Guru, dando instruções espirituais para Nidaga e para todos os sábios que foram até a presença do sábio Ribu para receber o Upadesha, instrução espiritual. Então, quando a gente celebra Guru Purnima, nós estamos celebrando esta verdade que não abandona, que não nos deixa, né? É a própria presença do Eterno que se faz humano para recordar para nós o caminho de volta para o nosso lar original, o nosso coração, o nosso próprio ser. É dessa maneira que nós podemos contemplar que não há Vedanta, não há Tantra, não há Yoga, não há Upadesha sem o Guru, sem que a misericórdia divina se manifeste na forma do Guru. Então, o que é o Guru? Em primeira instância, o Guru é a própria graça de Deus. Mas eu já dei o spoiler de tudo que é para ser trabalhado dentro do Guru Purnima. Nós vamos ter uma imersão, começando na sexta-feira, o dia 3 encontros no sábado, um encontro pela manhã, um encontro pela tarde, um encontro pela noite, e mais um encontro no domingo pela manhã. E a depender aí de compromissos familiares, quem sabe a gente ainda não volta no domingo à noite para um encontro aberto, coletivo, público, né? Já que a imersão será para aquelas pessoas que quiserem mergulhar, né? Que aprofundar dentro de um grupo fechado, onde nós vamos trabalhar essencialmente o Guru Vachaka Kovei, ou seja, a guirlanda dos ensinamentos do Guru, ok? Pode ser que a gente dê uma passadinha também pelo Mahamudra, pelas abordagens do Dzogchen, não sei. Eu estou traduzindo o Guru Vachaka já tem um tempo e eu fiz algumas traduções que eram muito direcionadas para determinados temas. E agora eu estou empreendendo a jornada de traduzir ele de cabo a rabo, como dizem, completo. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Então, assim, é provável que a gente acabe trabalhando só o Guru Vachaka Kovei, pensando na quantidade de material. E, obviamente, a gente não está com a pretensão de que a gente vai conseguir ler ele inteiro, senão a gente teria que fazer 3 dias de vigília, talvez, não sei se tudo isso, mas enfim, são bastante versos. Mas se Bhagavan assim o permitir, a gente chegará a contemplar todos estes versos. Okay? Quem quiser participar, então, dessa imersão, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp, é a forma mais rápida e fácil. Amanhã eu vou montar já o nosso grupo, a inscrição, tudo certinho, e vou encaminhar, né, para os nossos grupos, tanto de WhatsApp quanto do Telegram,
Eu não sei se dá para pôr aqui também, né? Na aba Comunidades. Isso, na aba Comunidades eu vou colocar direitinho quais vão ser os horários. Lembrando que a gente faz nesse formato de live não listada, né? Que é só para os participantes, mas algumas pessoas sempre perguntam: eu não posso nesse horário, mas eu queria participar. Não tem problema, vai ficar o link. E aí você, estando no grupo, sendo inscrito no grupo, você pode assistir e fazer a sua imersão no horário que der mais certo para você. Tá tudo certo, tá bom? Bom, chega de delongas, vamos ouvir o guru. Vamos ouvir a canção do Sábio Uribu. Então nós chegamos no capítulo 9, esperado capítulo de extraordinária importância. A definição de Videha Mukta, o liberto quando fora do corpo. Ouça, Nidaga, a exposição rara das características de um Videha Mukta, aquele que é liberto fora do corpo quando desencarnado. É um Videha Mukta, aquele que, desprovido de todas as lembranças, permanecendo em aquilo em si, sereno, elevado, uma massa de bem-aventurança sublime, não apegado a nenhuma forma e em grande silêncio, é unicamente da natureza de Brahman, da natureza da consciência. Um Videha Mukta é aquele que é o eu indiviso de todos, da natureza da paz suprema indivisa, desapegado, da natureza que não tem nada, nem mesmo libertação, da natureza que não tem forma, que é da natureza da verdade e consciência, bem-aventurança, e que é apenas da natureza do Brahman perfeitamente pleno. Um Videha Mukta é aquele que permanece como o eu, que é definido nos grandes aforismos, Mahavakyas, que é o eu supremo, uma massa de bem-aventurança, que é o eu puro sem quaisquer ações, que é o eu natural, que é apenas consciência, que é só o eu, que não tem nada além disso, o eu indiviso, que não tem as 6 transformações, e que é o Brahman, sem ilusão e perfeitamente pleno. Um Videha Mukta é aquele que, sem nenhuma conclusão ou contemplação de que Brahman é eu e eu sou Brahman, permanece como consciência pura. Um Videha Mukta é aquele que permanece imutável, sem nenhuma modificação mental, tal como ou o Supremo é eu ou não é, ou isso tudo existe ou não existe. Um Videha Mukta é aquele que é imutável, que não tem pensamentos equivocados sobre nada, em lugar nenhum e em momento algum, que evita todo o conhecimento de aquilo e que ele mesmo existe como Brahman. Um Videha Mukta é aquele que é imóvel, que não tem pensamentos de que ele é imóvel como uma pedra, que não tem nenhuma sobreposição de nenhum tipo, e que é sempre uma massa de existência, conhecimento, bem-aventurança, o próprio Brahman. Variações de tempo, tais como passado e outras, variações ilusórias de lugar, variações de objetos, o Videha Mukta não tem nenhuma dessas. Desprovido de todo vestígio de tais diferenciações, como aquilo, isso, você, esse homem, aquele homem, eu, ela, ele e outras noções do tipo, e estabelecido no Brahman Supremo, a massa de conhecimento é o Videha Mukta. Vamos dar uma pequena pausa. Talvez seja interessante a gente considerar, né, o conceito.
Então, o Videha Mukta, né, essa palavra Videha está associado com o corpo biológico. Então, a gente sabe que existem dois tipos de muktas. Os Jiva Muktas e os Videha Muktas. Os Jiva Muktas são aqueles que alcançam a fusão com o Brahman, ainda estando com o corpo físico vivo. Então, geralmente, eles vão ser chamados como almas liberadas ou liberados vivos. Então, o processo da liberação não rouba deles a oportunidade de estar num corpo material e, assim, terminar de esgotar o seu prarabdha karma. Agora, também há aqueles que estão esgotando o seu prarabdha karma, né, o seu karma já maduro, que já está frutificando, e não alcançam a liberação, a fusão plena com o Brahman, com o Espírito Supremo, estando ainda vivos no corpo. Porém, adquirirão moksha, a liberação, exatamente no momento da morte. Inclusive, é dito que eles recebem a liberação, seja ali no ápice do momento do desenlace material, ou podem alcançar mesmo depois que o corpo material já morreu, que ele já abandonou o corpo, ali no que nós vamos chamar de primeiro bardo, né? Fazendo a referência ao Bardo Todol, ao livro tibetano dos mortos, como ficou conhecido, que na verdade é o livro da grande liberação. Então, a grande liberação, ela promove, ela pode acontecer não apenas estando no corpo material, mas também já tendo abandonado este corpo material. Então, ainda há uma oportunidade de liberação para Jiva no momento em que ela adentra o bardo. O que algumas suposições, algumas especulações nos trazem é que no momento em que a alma ela abandona o corpo material, ela tem um caminho aberto para a grande luz. E aquele caminho aberto para a grande luz é uma via de fusão com o Brahman Supremo. Então é quase como se pudéssemos dizer que o Supremo Absoluto ele deixa ali um convite para Jiva. Então, o que de fato qualifica a Jiva para seguir pelo caminho superior, pelo caminho da luz, e então se fundir com o Espírito Supremo, é quão apegada ou desapegada ela está a Namarupa, ao nome, à forma, às atividades, ao karma, né? Aquilo que ela estabeleceu como relação, né? Então, vocês estão vendo aqui que o que está sendo descrito sobre o Videha Mukta é exatamente a mesma coisa que se descreve sobre o Jiva Mukta. Não há distinções. A única distinção é que o Jiva Mukta ele alcançou essa liberação estando no corpo material e por causa da liberação o corpo material não morreu. Poderia acontecer. Há relatos de sábios que, alcançando a liberação, não tendo mais prarabdha karma, não tendo mais o que queimar, tornaram-se, então, Videha Muktas, né, liberados do corpo material. Então, a gente tem aqui um ponto que eu considero interessante, talvez esteja na página anterior, onde é dito assim, ó, o Videha Mukta é aquele que não tem nenhuma sobreposição de nenhum tipo e que é sempre uma massa de existência, conhecimento, bem-aventurança, Satchitananda, ou próprio Brahman, ou Brahman. Então nós temos aqui a questão da sobreposição. Então nós sabemos que dentro, né, do contexto maior de ensinamentos
no qual a Aribugita está inserida, o Shiva Rahasya. Nós temos aí, né, os segredos de Shiva que estão revelados nas múltiplas escrituras que podem ser chamadas Shaiva. Então nós vemos que no apontamento de Shiva, dado, né, a sua revelação no coração dos grandes sábios, das almas elevadas, dos Mahatmas, é dito que o ser, ele recebe nomes e formas e sobreposições. Então, por exemplo, você de repente tem, sei lá, filhos. Então você é pai ou mãe. Ser pai ou ser mãe é uma sobreposição. É uma sobreposição de natureza social. É claro que o conhecimento supremo não vai dizer para você, você não deve ser pai e você não deve ser mãe. Você tendo filhos, você vai ter que cuidar dos seus filhos. Mandar pix pro seu filho quando seu filho pede pix. Aí ter que conversar com o seu filho quando ele está aprontando umas e outras. Você, enfim, vai ter que cumprir com todos os papéis, dar carinho, dar amor, levar para a escola, busca da escola, leva no médico, traz o médico. Você vai ter que cumprir com essas... Preocupação que vai até o fim, né? Enquanto ele estiver vivo e você também. Agora, a questão é essa. O problema é você morrer e você ainda continuar nessa jogada, nessa brincadeira, nesse jogo. Então isso é uma sobreposição, né? E aí, aquela alma, aquela jiva, mesmo tendo abandonado o corpo material, ela continua ocupando estas sobreposições, estas projeções. E desta forma, o que vai acontecer? Ela continua jogando o jogo de Maya, ela continua jogando seus jogos sansáricos, né? Eu costumo brincar, dizer que a alma continua sansaricando por aí, né? Então ela fica aí sansaricando por aí, e por isso ela não alcança essa fusão. Agora, se ela sabe que todos esses papéis, tais como marido, esposa, pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, chefe, enfim, todos os papéis sociais, mas as sobreposições todas, como ter uma mente, ter um nome, ter um corpo, ter sensações, ter sentimentos, etc. Todas essas sobreposições. Se a jiva, né, ela está elucidada pelo conhecimento supremo, que faz dela, de fato, né, um jivatma, ou seja, ela sabe que ela é o atma, mas que ela está numa condição de materialidade, de experiência humana, né, ou qualquer que seja a experiência, como ela está sem equívocos, livre de projeções, livre de desejos, de demandas, de mágoas, de desejo de punição, quando ela está livre de tudo isso, isto é, per si, Videha Mukta, ou Videha Mukti. Né? Agora, é claro, isso pode ser alcançado antes de morrer, né, gente? Se a gente puder alcançar isso antes de chegar lá na hora da morte, ou do pós-morte, lá no primeiro bardo, se a gente já puder reconhecer tudo isso, executar aquilo que é o nosso dever, que está lá do nosso prarabdha, lá no karma maduro, que a gente deve realmente efetivar as nossas tarefas, os nossos deveres kármicos, né, os compromissos kármicos que invariavelmente você está aí, né, está assumindo, porque é o destino, é o que está já amadurecido no campo kármico, né? Então a gente mantém todas essas atividades naturalmente. A gente, ao mesmo tempo, mais uma máxima que eu gosto de brincar, a gente procura evitar karma para se coçar, a gente não vai atrás de nada que vá trazer limitações, abracemos aquilo que já é o nosso fardo, como diz o Cristo, né, para cada dia basta o seu fardo, o seu próprio mal, né? Então, pode ser que esse mal pode ser um bem, mas é que tudo é impermanente, então é assim mesmo. É o fardo que a gente tem para carregar. Então, a gente põe todos os fardos aos pés do Supremo, que não é distinto de nós mesmos, porque somos o próprio Supremo. Então, deixar os fardos nos pés do Supremo é justamente não se identificar com nenhuma destas sobreposições que produzem como que um véu sobre o Atman. Se nós pudermos alcançar isso durante a vida, muito bem. Se
não alcançarmos o status de um Jivamukta, que possamos, quiçá, alcançar o Videhamukta, né? Uma liberação do corpo no momento do desenlace material. Vamos prosseguindo. Agora, me ajuda onde a gente parou aqui? Aqui, né? Não. Você leu... É que você viu a página. Esse aqui. Tá, perdão. O eu puro, sem as distinções de conhecedor e conhecimento. O eu supremo, somente, sem quaisquer mundos. O eu do conhecimento, sem insenciência. O eu único, sem nenhum não eu. O eu destemido, sem nenhuma má interpretação indutora de medo. O eu da bem-aventurança e da consciência indiferenciada. O eu do Brahman Supremo, indiviso e sem início, estabelecido dessa maneira, é o Videhamukta. O eu da libertação, sem nenhuma escravidão. O eu da existência sem dualidade. O eu do conhecimento puro, sem quaisquer diferenças. O eu da unicidade, Kevala, indiferenciada. O eu sem o ego imperfeito. O eu brilhante, sem nada para ver. O eu indiviso do Brahman Supremo. Assim é o Videhamukta. Os seres, Ishvara, o Senhor, o mundo, os renomados Vedas, as escrituras, os épicos sagrados, os Puranas, as tradições lendárias, sagrados, ágamas, um tipo de escritura, outras obras e todas as coisas manifestadas são de fato Brahman. E eu sou esse Brahman verdadeiro, e não diferente desses. Aquele que está estabelecido como o Supremo, sem nenhuma dessas ideias, é um Videhamukta. Nunca existem, de maneira alguma, quaisquer das aparências, como o mundo, os indivíduos e o Supremo. Tudo é da natureza do conhecimento, Brahman, e eu sou esse Brahman Supremo. Sem nenhum desses bhavas, de jeito nenhum, e permanecendo como uma consciência perfeitamente completa, uma massa de bem-aventurança, puro, pacífico e silente, é o Videhamukta. Imensurável de qualquer forma, ilimitado, da natureza do conhecimento, o átomo do átomo, indefectível, sem nada além dele, e transcendendo o quarto estado, o que permanece assim, é o Videhamukta. Sem as ilusões de nome e forma, a massa impecável de bem-aventurança suprema, o eu puro, o Brahman Supremo, e permanecendo sozinho e como aquilo em si. Esse é o Videhamukta. Só no verso anterior que foi dito, né, sem nenhum desses bhavas, passou aqui, acho que é bom fazer um comentário por ser termo sânscrito. Então, sem nenhuma dessas ideias ou sentimentos de distinção, né, de separação, de dualidade. É isso que promove o Videhamukta, né, o Videhamukti, perdão. Gente, só para vocês saberem, entende? Videhamukti é a liberação no desenlace. O Videhamukta é o liberado durante o desenlace. Então, só porque toda hora eu estou fazendo uma confusãozinha e não estou explicando. Então, tem a diferença do Mukti e do Mukta. Mukti é a liberação. Mukta é o liberado, é aquele que desfrutou, né? Que desfruta dessa liberação. Então, os bhavas, né, são essas ideias e esses sentimentos de dualidade. É isso que está sendo eliminado. Então, no momento da liberação, quando a gente fala liberação, né, eu estou sendo libertado. Eu estou sendo libertado do quê? Estou sendo liberado do quê? É exatamente dos bhavas, né, das ideias, dos sentimentos, das sensações que confirmam
aquilo que é falso, ou seja, a existência da multiplicidade. A multiplicidade ela é uma aparência, é uma miragem. Né? O fato é que isso é o Brahman. Então, o Videhamukta é aquele que alcançou o mukti da compreensão plena, direta, objetiva, de que não há dois, só há o um, aquele um sem um segundo. Transcendendo todo o mundo móvel e imóvel, da natureza da verdade somente, sem o bem nem o mal, sem escravidão nem libertação imperfeitas, o único eu, perfeitamente pleno e indiviso, inigualável, supremo do supremo, o eu de todos, desprovido de tudo, tendo se tornado o Brahman supremo, a contínua, sublime e difusa extensão da consciência, aquele que permanece assim, sem reversão, é o Videhamukta. Sem verdade nem inverdade, sem sensibilidade nem insensibilidade, igualmente sem conhecimento nem ignorância, sem meditação nem não meditação, sem estados de pensamento ou ausência de pensamento, também sem objetivos ou ausência de objetivos, e consigo mesmo estabelecido como o eterno Brahman Supremo, é o Videhamukta. Aquietado no silêncio, da natureza da verdade, conhecimento, bem-aventurança, da natureza da paz eterna, da natureza da onipresença infinita, da natureza da imensa expansão da consciência, da natureza da consciência eterna apenas, tornando-se o Brahman Supremo todo pleno, indefectível, é o Videhamukta. Sempre da natureza do Brahman Supremo, sempre o indiviso, sempre da natureza da verdade, sempre imutável, sempre da natureza da consciência plena, sempre cheio de consciência, bem-aventurança, e sempre a essência única e indivisa, sem dualidade, é o Videhamukta. Da natureza de uma massa de verdade, conhecimento, bem-aventurança, inteiramente, perfeitamente pleno, sem movimento, uma massa como rocha de conhecimento elevado da natureza da pureza imaculada, sempre transcendendo tudo, desprovido de todo pensamento sobre aquilo e permanecendo como o próprio Brahman Supremo, além do alcance das palavras e da mente, é o Videhamukta. Sem quaisquer condicionamentos ilusórios como o corpo, sem objetos para ver, sem ações decorrentes da ilusão, permanecendo como silêncio completo, é o Videhamukta. Sem pensamentos sobre diferenças, sem vestígios de anamnese, ele mesmo, sendo o Brahman Supremo, sem dualidade, é o Videhamukta. Nidagha, sem os pensamentos sobre os vários mundos, sem nenhum pensamento sobre o Brahman Supremo sem igual, permanecendo como o próprio Supremo todo bem-aventurado, e da natureza do ser sem limites, é o Videhamukta, existindo como a bem-aventurança completa, perfeitamente plena, a bem-aventurança incomparável, maravilhosa, o Brahman Supremo da natureza da consciência, bem-aventurança, cheio de consciência, é o Videhamukta, sem nenhuma variedade de pensamentos. Deixa eu fazer esse comentário a partir desse verso aqui. Observe que, embora o Saburibu esteja falando do Videhamukta, daquele que se libertou no momento da morte, eu acho que é importante frisar isso. Na verdade, ele está apontando o que é o sadhana para todos nós. Porque
o exercício disso que é apontado sobre a natureza do Videhamukta é a natureza do sadhana. É a natureza daquele que vive como um mukta, que vive como um liberado. Então, eu tenho insistido numa tradução, numa possibilidade de entendimento para nós, para Sansara e Nirvana, como envolvimento e desenvolvimento. Então, o que é o Videhamukta? É aquele que não está se identificando com estes processos duais e que se liberta no ato de cada experiência dual, encontrando no coração de cada experiência dual a verdade não dual de si, do ser de si mesmo. Então, isso que está sendo descrito sobre o Videhamukta é perfeitamente aplicado para o Jivamukta e perfeitamente aplicável para o sadhana. Então, pense nisso. Ele está falando daquele que se libertou no momento da morte. Mas não é essa a natureza descrita para o Jivamukta. E uma vez que é a natureza de ambos, não é a natureza do sadhana, daquilo que é o próprio caminho de autorrevelação? Vamos prosseguir, verso 20. Sem nenhuma variedade de pensamentos, sem nenhuma variação de qualidades, tornando-se o próprio Supremo auto-iluminado, livre de ignorância é o Videhamukta. Sem quaisquer atividades errantes da mente de modo algum, e da mesma forma, sem nenhuma necessidade de nenhuma ação, ele mesmo, se tornando o imutável Brahman Supremo, é o Videhamukta. Permanecendo indivisível, sem nenhum traço da tríade de corpos, sem lembranças do corpo, sem modificações como o nascimento e outras, sendo tanto o atômico quanto o infinito, sem nenhum vestígio das aparências de dualidade que desenvolve tristeza, tornando-se ele próprio desprovido de divisão e permanecendo como o indivisível Brahman Supremo, é o Videhamukta. Permanecendo imutável como Shiva Supremo, maior que os maiores, o Eu Supremo, a bem-aventurança suprema, a natureza suprema pura, a verdade que não pode ser percebida por ninguém, o infinito sem interior nem exterior, a essência do auge dos Vedas, a consciência pura, o indescritível, tendo se tornado o Brahman Supremo irrepreensível, é o Videhamukta. De fato, o Videhamukta permanece estabelecido como o eu único, que não pode ser descrito como isso ou aquilo. A realidade absoluta, eterna, a grande consciência além do alcance da mente, a bem-aventurança além do alcance da fala e da mente. Não maculada pela dualidade instável, a natureza da não-dualidade invariável e o Supremo, que é um só aspecto sempre. O Videhamukta, que se tornou o Supremo indivisível, é aquele que permanece na essência do Brahman nectário, que compartilha da essência do Brahman nectário, que se deleita na essência do Brahman nectário, que desfruta da essência do Brahman nectário, que está imerso na essência do Brahman nectário, que reside na essência do Brahman nectário e que é, ele mesmo, a essência do Brahman nectário. O que é esse Brahman nectário, né? Então, essa é uma definição de Brahman como Amrita, como Tadvanan. Né? Então, ele é o néctar e ele é a delícia. Isso é importante ressaltar, né? Porque não se trata
da delícia e do desfrute de prazer e gozo por intermédio dos 5 sentidos, pelo contato com os objetos dos sentidos. Até porque, pela luz da compreensão e por uma análise muito fina, de um estudo muito minucioso, nós haveremos de entender, de perceber diretamente que mesmo as experiências nectárias mundanas, efêmeras, né, portanto falsas, por não poderem conferir a nós bem-aventurança perene, ainda assim, mesmo este prazer, ele não é outra coisa senão o Brahman nectário, é o mesmo Amrita, é o mesmo néctar. E aqui é válido ressaltar que na sua prática de meditação, né, quando você está se estabelecendo em você mesmo, nessa observação da sua própria natureza real, você está ali recebendo a sua gotinha, pode ser uma gotinha só, desse Amrita, deste néctar. Né? Então, possamos entender que nosso momento de prática espiritual, de meditação, é o momento em que nós podemos nos deliciar com o néctar daquilo que somos, o próprio Brahman Supremo. O Videhamukta, que se tornou o Supremo Indivisível, é aquele que permanece na grande bem-aventurança de Brahman, que experimenta a grande bem-aventurança de Brahman, que é feliz na grande bem-aventurança de Brahman, que se regozija na grande bem-aventurança de Brahman, que está absorto na grande bem-aventurança de Brahman, que está sintonizado com a grande bem-aventurança de Brahman, e que é ele mesmo a grande bem-aventurança de Brahman. O Videhamukta é o Eu Supremo Indivisível, que é da natureza da grande bem-aventurança de Brahman, que está na família da grande bem-aventurança de Brahman, que tem o culto a Shiva, que é a grande bem-aventurança de Brahman, que conseguiu alcançar a grande bem-aventurança de Brahman, que desfruta do néctar da grande bem-aventurança de Brahman, que está inebriado com a grande bem-aventurança de Brahman, e que é ele mesmo a grande bem-aventurança de Brahman. O Videhamukta é aquele que não tem interações com o ciclo de nascimentos e mortes que projeta a imagem do mundo, dos indivíduos e do Supremo, que é o todo completo e perfeitamente pleno, que é o ser ilimitado, que é da natureza do conhecimento, que é a massa de bem-aventurança, que é o Uno, que é ele mesmo, o Brahman Supremo, da natureza da inigualável vastidão do espaço, e que é sempre perfeitamente pleno, sem nenhuma ilusão. Nidagha, eu lhe disse as características do Videhamukta, da maneira explicada a mim pelo benevolente Shiva Supremo. Quem quer que ouça atentamente e compreenda inequivocamente a essência do auge dos Vedas, sutil e rara, tornar-se-á ele próprio o Brahman Supremo sem forma. Aqueles que não entregaram suas mentes a Shiva, que é todo consciência, e não percebem que nós mesmos somos Shiva, nunca podem atingir o estado de Videhamukta, que deve ser imutável como o Brahman Supremo, a realidade em si. Essa é a verdade, Nidagha. Assim, o sábio Ribu expôs as características do estado do Videhamukta. É a forma perfeitamente plena de Nosso Senhor, em um estado de dança alegre, que dá a exposição do Videhamukta como o eu eterno
existente como não diferente da existência, consciência, bem-aventurança, desprovido de apego a aparências, tais como o mundo, os indivíduos e o Supremo, e que está além da compreensão das palavras e da mente. Assim nós fechamos mais um capítulo da Aribô Gita. Eu gostaria de fazer um momento de interespiritualidade. E como eu não estava esperando, talvez eu leve um tempinho para encontrar, mas eu gostaria. Não vou levar um tempinho, não, já encontrei. Então, é um apontamento de Meister Eckhart, né, um grande místico do que a gente poderia chamar de um Advaita cristão. E por justamente preconizar uma mística não dual, sofreu bastante perseguição no seu contexto cristão católico. Então, olha que interessante o que Meister Eckhart nos traz. A única coisa que queima no inferno é a parte de você que não abandona a sua vida, suas memórias, seus apegos. Eles queimam todos eles, mas não estão punindo você, estão libertando sua alma. Se você tem medo de morrer e está se agarrando firme, verá demônios destruindo sua vida. Se você faz as pazes, então os demônios são, na verdade, anjos libertando você da terra. É maravilhoso. É praticamente o Bardo Todol dentro do contexto cristão e que é o tema de hoje do Videhamukta. Então o Videhamukta, ele só haverá de ser um Videhamukta se ele levar a vida a partir da noção de Videhamukta. Né? Porque vejamos que o nosso Guru tantas vezes insistiu conosco para que fizéssemos a pergunta: quem sou eu? Para que nós mergulhássemos no coração e descobríssemos aquilo que está para além do corpo. Né? Então a ideia, eu não sou o corpo, não é treinamento em Videhamukta. Então o Mukti, a liberação, ela é constantemente trabalhada. Até porque, também ainda usando um pouco desse campo interespiritual, dizem que a gente não sabe aquela hora, né, que ela vai chegar como ladrão. Né? Então o reino dos céus ele chega como ladrão, sem aviso prévio. Ninguém sabe. Daqui a pouco, né, a gente pode ser surpreendido. Como é que a gente pode ter certeza que a nossa vida será longeva, que a gente vai morrer bem velhinho? Mesmo que a gente morra velhinho, a gente não sabe que dia da velhice. A gente vive mergulhado no mistério, mergulhado no desconhecido. Então, por vezes nós passamos por situações na nossa vida cotidiana, situações ordinárias, no sentido de comum. E essas situações muitas vezes podem nos trazer tristezas ou balanços, dúvidas, temores. E por diversas vezes nós podemos olhar para uma ou outra situação preocupante, até mesmo desesperadora, e achar que nós, de fato, estamos vivendo um inferno na Terra. Mas olha que imagem bela Meister Eckhart nos traz, né? Na verdade, esse fogo não está nos punindo, ele está nos purificando. Então, a natureza do Videhamukti, que é a natureza do sadhana, é essa natureza de purificação. Lembramos que a meditação ela é, por definição védica, um fogo transmutador.
meditação é o fogo da absorção. E é esse fogo que vai nos purificando e permitindo que nós possamos olhar para as nossas dores, nossos desafios e etc. E possamos reconhecer que isso é só um fogo nos purificando. Que Ishvara escolhe do Prarabdha Karma aquilo que melhor nos favorecerá. Como todos os sábios afirmam, incluindo o sábio Uribu e Bhagavan Shri Ram. Não sei se Mohini tem alguma partilha ainda dentro dessa leitura. Eu sinto que tem uma orientação, né, de todos, né, de todos os estudos que a gente tem feito e compartilhado aqui em falas de Bhagavan, né, memórias que ele deixou, que os devotos transcreveram e tudo mais, e aqui aparece muitas vezes que é uma expressão que é o imutável. E a gente fala muito desse imutável e fala de essência, daquilo que não tem dualidades, que não participa disso, né? Então, isso que o Ananda trouxe, e que é muito valioso, né, esse ensinamento aí da interespiritualidade, eu sinto que vai muito ao encontro dessa percepção do imutável e que está tão próximo, é o mais próximo, né? É o mais próximo do mais próximo que nós possamos estar de nós mesmos. A percepção de que o eu é aquilo que não muda, o eu é aquilo que sempre permanece. Então, se algo está sendo purificado, queimado, aquilo que está sendo destruído ali por aquele fogo, só pode ser o não eu. Porque o eu é sempre imutável, o eu é sempre aquilo que permanece. Então, eu sinto que essa recordação é muito valiosa quando, em todos os momentos, claro, mas principalmente naqueles em que nós temos a sensação de que a vida está muitas vezes pegando pesado com a gente, sabe? E que a gente está passando por uma dor muito difícil de ser superada. Eu acho que isso vale para todos nós. Eu mesma me coloco aqui como alguém que precisa, né, realmente desse aprendizado, assim, né, de olhar e falar, mas isso que está sendo transmutado aqui nesse fogo e que está passando pelas mudanças a partir desse aprendizado é o não eu, porque o eu já é a natureza real, já é da essência do Brahman Supremo. Então, uma calma, uma tranquilidade que advém dessa recordação, que eu sinto que faz parte do nosso sadhana diário mesmo, que é colocado na lida diária, nas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que são tão desafiadoras às vezes. Perfeito. É importante ressaltar isso, né? Porque às vezes a gente olha para o conhecimento supremo e esse conhecimento ele não está aqui para ser um momento de leitura, né? Esse conhecimento ele é dado para nós para que nós possamos admirar-se da verdade dele dentro das relações, das experiências, né? Então, que essa grande luz que é Shiva e que é a nossa própria consciência e é o Guru, possa resplandecer a bem-aventurança, o néctar, o amrita, né? Que possamos experimentar isto. Novamente, recordamos, sexta, sábado e domingo, imersão de Guru Purnima, celebrando a lua cheia dedicada ao Guru. Se você sentir o chamado de fazer esse mergulho, né? Adentrar esse campo para devocionar, para estudar, para fazer silêncio, para recordar dos pés do Guru, sejam muito bem-vindos.
entre em contato com o Mohini. Se você não tem o contato de Mohini, pergunta aí, a gente deixa para vocês, tá bom? Nas divulgações, a gente está deixando o telefone, tá? Então, aqui no YouTube, na aba Comunidade. E Telegram, Facebook, WhatsApp, a gente também coloca lá a arte de divulgação com o número de Mohini, para que vocês possam vir. Então, uma coisa que vocês já podem ter certeza é que nós vamos estudar o Guru Achaka Kovei, a guirlanda dos ensinamentos do Guru. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Gratidão.